Tá, vamos falar hoje sobre o PL 2630, PL da fake news, ou também o PL da censura, conhecido por muitos aí. Tá, se você tá por dentro da internet, você sabe que o assunto mais discutido dessa semana, desse mês, é esse projeto de lei. O Felipe Neto tá falando bastante sobre isso. O Google atualizou aqui sua página principal com uma nota sobre esse assunto. O YouTube também lançou e várias plataformas assinaram contra esse projeto de lei. Mas vamos entender o que é isso, qual que é o impacto que pode acontecer na nossa vida como criador e consumidor de conteúdo, principalmente também no nicho de Bitcoin. Lembrando que sim, esse projeto de lei pode atrapalhar você, criador de conteúdo sobre Bitcoin, ou que você gosta de consumir esse conteúdo sobre investimentos, porque esse projeto de lei ele está sendo passado para frente aí sem o debate necessário, sem dar tempo dos próprios criadores pensarem e emitirem sua opinião sobre, tanto que o Google já foi multado em mais de R$1 milhão por ter sido contra essa PL. Então sim, por mais que essa PL ainda não tenha sido aprovada, eles já estão censurando quem é contra, então você já vê mais ou menos o intuito deles em relação a isso. Mas a PL ela vem com o intuito aí de acabar com as fake news, discurso de ódio, notícias mentirosas, e tudo isso é bom, mas a gente sabe que isso é uma roupagem bonitinha para o projeto que eles querem impor, que é justamente dar poder aos políticos de decidir o que vai ser falado ou não na internet, porque nos últimos anos aí com a ascensão da internet, a vida dos políticos começou a ser um inferno, todas as pessoas podendo criticar, postar e expor tudo que os políticos estão fazendo, e muitos deles acostumados só com televisão, onde poucos podiam compartilhar notícias, era só a Globo, por exemplo, que mandava notícia lá, eles podiam manipular e demoravam, não chegavam neles a crítica. Agora com a internet a relação fica muito mais direta, muito mais rápida, e isso incomoda os políticos. Tanto que você vê até o Felipe Neto, que foi muito criticado, ele que, né, é o alecrim dourado, não pode ser criticado, tá sendo a favor dessa PL e tá emitindo um monte de opiniões aí, sendo que ele cresceu graças ao YouTube, a liberdade que tem no YouTube dele poder criar e falar o que ele quiser. Agora ele tá sendo contra porque ele se juntou com o grupo de esquerda lá, e esse cara aí é o maior hipócrita do Brasil. E esse termo, fake news, também ficou conhecido lá com o Trump, né, quando ele falou "You are fake news", que pela tradução é fácil de entender, que são notícias falsas, e sim, notícias falsas têm que ser combatidas. A eleição de 2022 foi bem pautada nesse assunto também, combater fake news, mas o jeito que eles querem combater fake news é criando o Ministério da Verdade, falando ali o que pode ser dito ou não, baseado na opinião deles. Inclusive, essa PL determina que 21 pessoas no Brasil todo vai determinar o que pode e o que não pode ser falado, o que é fake news, o que é notícia verdadeira. Isso é muito perigoso, porque esse projeto de lei não traz de maneira clara o que seria fake news, discurso de ódio. Isso traz muita ambiguidade para esses assuntos e muita subjetividade. Você pode considerar algo discurso de ódio que eu, por exemplo, não acho discurso de ódio. E assim, eles podem, a dedo, selecionar quem vai falar na internet e quem não vai falar. E vocês sabem que se eles têm esse poder, eles vão usar isso a favor deles, contra a gente. Se tiver qualquer opinião que vá contra o Estado, que vá contra lá o político de estimação da maioria, eles vão falar, gente, ó, essa opinião tá falsa. Eles podem inclusive vir no meu canal, já que eu falo de Bitcoin, e Bitcoin é algo contra o Estado, né? Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin justamente para ir contra a moeda fiduciária, e a gente sabe que o Estado só tem o poder que ele tem porque ele emite a moeda que nós utilizamos hoje, ele tem um poder de emissão monetária, e falar, ó, Vitor, é o seguinte, tá falando sobre Bitcoin, isso aí tudo é fake news, eu vou proibir você e pronto. E é assim que eles vão utilizar. A gente sabe que os políticos gostam de fazer isso. Então essa PL, ela pode sim prejudicar muito o jeito que a internet funciona hoje em dia, pode prejudicar você, e não só eu que tô falando isso, o Google emitiu uma nota, o YouTube emitiu uma nota no blog oficial, e eu vou compartilhar com vocês aqui pra gente ter mais ou menos um parâmetro do que as plataformas estão achando disso. Bom, aqui é o blog oficial do YouTube, aqui ó, YouTube Official Blog, como uma legislação apressada pode impactar os criadores do YouTube. Então aqui no primeiro trecho eles já citam que uma legislação apressada, sem o devido debate, sem a opinião dos criadores de conteúdo do YouTube, pode sim atrapalhar muito como a internet funciona hoje em dia. Então eles falam aqui também que eles são a favor de uma legislação que atua contra a desinformação, discurso de ódio, ataques à democracia e extremismo na internet, mas do jeito que a PL está sendo votada, pode ser um desastre. Então, no primeiro grande tópico que eles trazem aqui, eles falam que pode sim essa PL trazer desigualdade entre criadores, porque contas consideradas de interesse público não vão poder ter seus vídeos excluídos do YouTube, e hoje em dia o YouTube ele trata desde o criador que tem 1 milhão de inscritos, um jornal, da mesma maneira que o criador que acabou de upar seu primeiro vídeo na plataforma. E essa PL pode sim dar vantagem para umas pessoas e desvantagem para outras, e isso que eles falam aqui nesse primeiro tópico. Inclusive eles colocam essas aspas aqui do lado, ó. Acreditamos que as regras do YouTube, sejam elas sobre discurso de ódio, desinformação ou qualquer outra coisa, devem ser aplicadas a todos, incluindo as contas vinculadas e entidades públicas ou funcionários do governo. E essa PL fala que contas de interesse público, que é bem ambíguo isso também, né, não vão poder ser censuradas pela plataforma do YouTube. Ou seja, o YouTube é uma empresa privada e eles não podem gerir as regras da própria empresa. Então você já começa a ver o quão problemático é isso.
O governo teria poder para controlar os aspectos centrais da plataforma sem um conjunto de regras claro. E nesse aqui eu vou ler o trecho inteiro porque é importante a gente entender do jeito que o YouTube falou, porque é algo bem preocupante. O PL dá ao governo autoridade para declarar um protocolo de segurança de emergência que permitirá controlar o YouTube, tendo o poder de definir desde qual conteúdo é retirado até como o produto funciona para os espectadores. O PL não deixa claro quais circunstâncias podem acionar esse protocolo, nem define quaisquer limites, o que significa que os criadores podem ter seu conteúdo removido sem qualquer motivo ou possibilidade de recurso. Então imagina o Estado removendo seu conteúdo e não tendo que dar satisfação sobre. Hoje o YouTube pode sim retirar seu vídeo do ar, mas lembrando, é uma empresa privada. Eles criaram o site do YouTube, levantaram toda a empresa que é o YouTube e eles sim podem falar o que roda ou não na plataforma deles. Agora, o Estado falar sobre isso, ainda mais interferindo em propriedade privada, é algo bem problemático. Na segunda parte eles falam aqui, sem limites claros sobre o que o governo pode controlar, essa disposição poderia ser facilmente sujeita a abusos, o que significa que um conteúdo legítimo poderia ser removido sem muitas explicações. Além disso, durante os protocolos de segurança, as plataformas podem ser responsabilizadas pelo conteúdo postado por outras pessoas em seus sites. Na prática, isso quer dizer que para evitar punições legais, serviços como o YouTube serão incentivados a remover conteúdo de forma agressiva por medo de serem responsabilizados. Então o que eles estão falando aqui é que eles vão responsabilizar o YouTube pelo que acontece dentro da plataforma. Querendo ou não, é sim responsabilidade do YouTube, mas se algum criador de conteúdo entre os bilhões de vídeos que existem na plataforma comete um crime, quem tem que ser responsabilizado é o criador. Se ele fala alguma atrocidade dentro do vídeo dele, o YouTube sim tem que retirar, mas devido à quantidade enorme de vídeos e a descentralização que tem os vídeos no YouTube, são milhares de nichos, milhares de criadores todos os dias postando milhares de vídeos, pode levar sim ao YouTube ter que remover diversos vídeos, colocar bots que capturam palavras específicas sem contexto para ter que retirar o vídeo, e sim nós perderíamos muitos criadores de conteúdo por conta dessa lei. E nesse cenário, quem perde a liberdade de expressão, milhões de criadores no Brasil que vêm ao participar todos os dias para expressar suas ideias e participar de debates importantes podem ter suas opiniões removidas da plataforma. E no terceiro ponto, o YouTube pode ser forçado a remover grande quantidade de conteúdo legítimo para evitar ser soterrado por ações judiciais. E o YouTube fala aqui que para eles não serem soterrados por ações judiciais, tomarem muitos processos, porque igual foi falado no tópico anterior, quem vai ser responsabilizado vai ser o YouTube, eles vão ter que tirar conteúdos legítimos com medo de serem processados. Então eles têm que se prevenir contra isso, removendo vários vídeos que podem sim ser legítimos, e isso pode assim acabar com o YouTube no Brasil, porque não fica viável mais ele permitir com que pessoas postem vídeos no YouTube, já que quem vai tomar o processo vai ser o próprio YouTube. Então imagina você tendo bilhões de vídeos sendo upados aí quase todo mês, tendo que verificar um por um para ver se não tem algum erro lá dentro, e se tiver um erro, você que vai ser processado, então acaba sendo inviável e possivelmente o YouTube deixaria de existir nessa condição. Então o YouTube já fala aqui que eles sim fazem esse trabalho aqui, só no Brasil, em 2022 o YouTube removeu mais de 1 milhão de vídeos que violam nossas políticas contra desinformação, discurso de ódio, violência, assédio, segurança infantil, entre outras. Lembrando que sim, o YouTube tem o poder hoje de remover o que ele quiser, porque é uma empresa privada e eles já mostram que fazem esse trabalho aqui, e hoje em dia você não consegue achar essas coisas no YouTube, é muito difícil. O YouTube faz um ótimo papel em relação a isso. Agora, você transferir a responsabilidade do YouTube de gerir a propriedade privada, que é o site do YouTube, para o Estado, a decidir a dedo o que vai ser postado ou não na empresa dos outros, cara, isso é absurdo para mim. Além que essas contas de interesse público não podem ter seus vídeos removidos, né? Se eles postarem alguma coisa que é desinformação para o YouTube, eles não vão poder remover esse conteúdo, já que entra naquele caso de não poder ser interferido às contas de interesse público. E isso pode sim aqui aumentar a confusão sobre o que é verdade e o que é mentira. E entra naquele caso de você não poder tratar todos os criadores de conteúdo igual, desde o cara que postou seu primeiro vídeo hoje até o cara que posta vídeos de notícias, é um jornal grande que tem sua conta no YouTube, por exemplo. E lembrando, quem acaba ganhando com esse PL são as grandes empresas, os cantilionários, amigos do rei ali. Então a lei de fake news pode dar mais de 230 milhões por ano para a Globo. Lembrando que a internet é uma grande concorrente da televisão, grande concorrente dos canais principais aí de TV aberta. Por isso que a censura no YouTube, por exemplo, iriam retirar diversos vídeos, o que aumentaria a atração para as pessoas voltarem para a TV. E você lembra como era na televisão? As informações são lentas, você não tem a descentralização da informação, então você recebe de uma pessoa só a opinião dela e você não sabe todos os fatos para você tirar sua própria opinião. E a gente sabe o quanto a internet
internet é importante para trazer informação verdadeira pra gente. Todo mundo, acredito aqui, é a favor de ter menos discurso de ódio, menos fake news, menos notícias falsas, mas o que a gente pensa de diferente é o caminho que se atinge isso. Notícia falsa é combatida com notícia verdadeira. E outra, portais de notícia, quanto que a Globo não perdeu de confiança nos últimos anos por ela ser tendenciosa, postar várias fake news também, a Globo posta isso, e cada vez mais ela vai perdendo confiança e perdendo a preferência justamente pros portais de notícia, pros comunicadores que falam a verdade. E um criador, um site de notícias, um portal que só comunica mentira, que incentivo ele tem? As pessoas querem a verdade. As pessoas têm preferência e o próprio mercado iria se ajustar para essas empresas deixarem de existir, e as que trazem notícias mais verdadeiras que o pessoal mais gosta seriam prósperas. Então assim que se combate a fake news, com notícias verdadeiras. E outra, mentir também não é crime. O ato de falar algo que alguém não concorda ou que é mentira, isso não é um crime. Não há violação de propriedade privada em relação à fala de alguém, desde que você faça um discurso de ódio, mas isso é assunto para outro vídeo, desde que você fale uma mentira. Isso não deveria ser crime, mas já que está sendo discutido isso, né, e é para o benefício de todo mundo, as plataformas já fazem essa limpa no discurso de ódio, porque ninguém quer ver discurso de ódio, né? Você não entra no YouTube pra ficar vendo pessoas xingando as outras e sendo escrotas com as outras. E o Felipe Neto, por exemplo, é um cara que está se provando um hipócrita. Ele cresceu na internet por conta da liberdade dele poder falar o que ele quiser. Inclusive o irmão dele era o hater sincero, né? Que muitos lembram disso. Mas ele tá sendo um porta-voz a favor dessa lei. Ele tá falando também que o Google deveria ser punido pela opinião que ele tá emitindo. Então se você abrir aqui a página do Google, você vai ver que tem o trechinho ali embaixo que a pele da fake news pode piorar a sua internet, e ele está sendo a favor de censurar o Google, dar uma multa no Google porque ele está emitindo opinião, ou seja, uma empresa privada não pode emitir opinião antes dessa PL ser passada. Imagina depois que passar, quão inferno vai ser para emitir sua opinião e ter acesso a informações verdadeiras, lembrando que o YouTube falou que isso pode sim confundir o que é verdade e o que é mentira. Então eu acredito que você não quer ser controlado pelo governo do que você pode ou não ler, ver, assistir ou até mesmo emitir opiniões sobre. Então não caia no conto que o nome bonitinho de pele das fake news, as fake news vão acabar, o discurso de ódio vai acabar. Não caia nessa ladainha do Estado, que eles só querem controlar mais o que você fala. Inclusive, agora trazendo pro tópico sobre Bitcoin, o quanto que nós, criadores de conteúdo sobre Bitcoin, seríamos afetados se essa PL passasse. Lembrando que o Bitcoin, né, igual eu falei no começo do vídeo, ele é uma ferramenta para acabar com o monopólio da emissão monetária do Estado. O Estado, ele tem um interesse gigante em emitir a moeda, poder inflacionar a moeda o quanto que ele quiser para financiar as coisas que eles querem. Sendo elas legítimas ou não, eles não importam para sua opinião, eles vão emitir dinheiro para poder financiar, e assim que eles aumentam a máquina estatal. Agora com o Bitcoin, nenhum Bitcoin pode ser criado arbitrariamente ou diluído pelo Estado, por isso que o Bitcoin é uma arma contra o sistema financeiro Ponzi que o Fiat é. Então sim, se essa PL passar, vai ser de interesse dos políticos taxar nós, criadores de conteúdo sobre Bitcoin, como disseminadores de discurso de ódio, por exemplo, ou de fake news, e sim podemos ter nosso trabalho aí afetado. Porém, o Bitcoin em si ele não pode ser censurado, ou seja, se você quiser censurar os blocos do Bitcoin, ninguém mais vai transacionar Bitcoin ou acabar com o Bitcoin, isso não é possível. O que o Estado pode fazer é justamente proibir as pessoas de falarem sobre e disseminar a fake news sobre Bitcoin, porque eles podem fazer isso, já que eles vão ter lá o Ministério da Verdade para falar o que é verdade, o que é mentira, e eles podem facilmente taxar o Bitcoin como mentira e uma fake news lá como verdade, você nunca vai saber, porque eles vão censurar a opinião contrária. Então a minha opinião é muito clara sobre isso. A PL 2630 só prejudica a liberdade de expressão na internet, e acredito que por mais danoso que um discurso possa ser, ele tem que ser emitido. A pessoa pode ter o direito de falar, desde que respeite a propriedade privada. Se ela estiver na propriedade privada dela, ela pode emitir a opinião que ela quiser. Agora, se ela tá no YouTube, ela tem que obedecer às regras do YouTube e não às regras do Estado. O YouTube tem que falar, ele tem que ter o poder de dizer o que pode ser dito ou não na plataforma deles. E se o YouTube permitir que um discurso de ódio seja emitido, ele vai ser combatido ou com boicote ou com notícias verdadeiras. Lembrando que esse termo, discurso de ódio, ainda continua sendo muito ambíguo e subjetivo de acordo com a pessoa que escuta isso. Eu espero que você tenha gostado. Continue comprando Bitcoin, porque daqui a pouco o Bitcoin no Brasil vai ficar caro, ele tá muito barato ainda, acredite ou não. Você tá no meio de um circo de palhaços de político aqui, e talvez o Bitcoin seja a sua única saída para blindar seu patrimônio contra o Brasil aqui, contra tudo que é esse estado aqui que parece mais um circo de palhaços. Deixa o like, se inscreva, compartilha com um amigo e, por favor, divulgue a sua opinião na internet enquanto há tempo de você falar sobre isso, para que essa emenda não passe e não acabe com a internet do jeito que a gente conhece hoje. Valeu, falou, até mais, beijo, tchau.